Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Era uma tarde de sábado e o irmão Paulo, um cooperador fiel da igreja, estava sentado no banco da frente, com o coração pesado. Ele olhava para o relógio, mas o tempo parecia não passar. O culto já tinha começado, e o irmão que estava conduzindo a reunião leu o Salmo 18:17. Ele me livrou do meu poderoso inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Aqueles versos pareceram ecoar dentro dele, como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Paulo tinha 42 anos, era casado com a irmã Maria e tinha 2 filhos. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, mas as coisas não iam bem. As contas estavam se acumulando, o aluguel estava atrasado, e ele não sabia como ia pagar as despesas do mês. Mas o que mais o afligia não era a falta de dinheiro. Era uma ferida antiga, uma mágoa que ele carregava havia anos. A ferida que não sarava. Havia quase 10 anos, Paulo tinha tido uma discussão muito feia com o irmão João, um antigo amigo da igreja. João era um homem de temperamento forte e na época Paulo também não era muito paciente. As palavras foram duras e no calor da discussão, Paulo disse coisas que não deveria ter dito. João, magoado, se afastou da igreja e até hoje não tinha voltado. Paulo se arrependeu logo depois, mas o orgulho o impediu de pedir perdão. Com o tempo a mágoa foi crescendo, e ele começou a evitar até mesmo o assunto. Sempre que via João na rua, desviava o olhar. Mas agora, naquela tarde, enquanto ouvia a leitura da Bíblia, ele sentiu que Deus estava tocando no assunto. Senhor, o Senhor sabe da minha situação. Eu preciso de ajuda, mas não é só o dinheiro. É essa ferida que não sara. Eu não aguento mais carregar isso. O sonho que mudou tudo. Naquela noite Paulo teve um sonho. Ele estava em um lugar escuro, e de repente viu uma luz brilhando à distância. Quando se aproximou, viu que era o irmão João, de braços abertos, sorrindo. No sonho, João disse: Paulo, por que você não veio me procurar? Eu também errei. Precisamos conversar. Ele acordou com o coração acelerado. Sabia que aquele sonho não era apenas um sonho. Era Deus falando com ele. No domingo seguinte, depois do culto, Paulo procurou o irmão José, um dos mais velhos da igreja, e contou tudo. O irmão José ouviu com atenção e disse: Paulo, Deus está te dando uma oportunidade. Não deixe passar. Vá atrás dele. Peça perdão. Não é só por você, é pela obra do Senhor. O encontro que Deus preparou. Na segunda-feira Paulo resolveu seguir o conselho. Depois do trabalho foi até a casa do irmão João. O coração batia forte, as mãos suavam, mas ele sabia que precisava fazer aquilo. Quando João abriu a porta, os dois se olharam por um instante em silêncio. João parecia surpreso, mas não fez nenhum gesto de rejeição. João, eu vim aqui porque preciso falar com você, disse Paulo, com a voz trêmula. Entre Paulo, respondeu João, com um tom mais suave do que ele esperava. Dentro de casa, os dois sentaram na sala. Paulo começou a falar, e as palavras saíram mais fáceis do que ele imaginava. João, eu errei. Há anos eu carrego essa culpa. Eu falei coisas que não deveria ter falado. Eu me arrependi, mas nunca tive coragem de vir até você. Mas Deus não me deixou em paz. Ele me mostrou que eu preciso pedir perdão. João baixou a cabeça e quando olhou para Paulo, seus olhos estavam úmidos. Paulo, eu também errei. Também falei coisas que não deveria. E também me arrependi. Mas o orgulho nos afastou. Os dois se abraçaram, e foi como se um peso imenso saísse das costas de Paulo. Eles conversaram por horas, lembrando dos tempos em que serviam juntos na igreja, dos cultos, das campanhas. João contou que tinha pensado muitas vezes em voltar, mas a vergonha o impedia. Eu não sei se ainda tenho lugar lá, disse João. Tem, João. Sempre teve. Deus nunca te esqueceu. Nós é que nos afastamos. A restauração. No domingo seguinte, Paulo chegou cedo na igreja. Ele olhou para a porta, torcendo para que João aparecesse. E então ele viu. João entrou tímido com a cabeça um pouco baixa. Alguns irmãos o reconheceram e foram cumprimentá-lo. Não houve julgamento, não houve perguntas. Só amor. Depois do culto, o irmão João se aproximou do irmão que estava conduzindo a reunião e disse: Eu quero me batizar novamente. Preciso renovar a minha vida com Deus. O irmão sorriu e disse: Deus está te esperando, João. Ele nunca te abandonou. A bênção que veio depois. Nos dias que se seguiram, Paulo sentiu uma paz que não sentia há anos. As coisas na oficina começaram a melhorar. Um cliente antigo indicou um serviço grande, e o dinheiro que ele recebeu foi suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar um pouco. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a alegria de ver João de volta à igreja, servindo, orando, participando das reuniões.
Era a certeza de que Deus tinha ouvido suas orações e tinha operado não só na vida dele, mas na vida de João também. A lição que ficou. Muitas vezes nós carregamos feridas que pensamos que nunca vão sarar. Mágoas, rancores, palavras duras ditas no calor da emoção. Mas Deus não quer que vivamos assim. Ele quer nos libertar. Paulo aprendeu que perdoar não é um favor que fazemos para o outro, é um favor que fazemos para nós mesmos. E que Deus trabalha em silêncio, preparando os corações, abrindo portas, restaurando o que estava quebrado. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Saiba que sim, tem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a se render a Ele, Ele vai te restaurar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não desista. Continue firme. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como fogo, e a fé que não se apagou. Paulo não imaginava que logo após ver João restaurado, uma nova tempestade se levantaria. Desta vez, não era uma crise financeira ou um desentendimento familiar. Era algo que mexeria com o mais profundo do seu ser, a saúde de sua esposa, Maria. Tudo começou com um cansaço que não passava. Maria, sempre ativa, começou a sentir dores nas costas que irradiavam para as pernas. A princípios pensaram que fosse apenas o desgaste do trabalho. Ela ajudava na limpeza de algumas casas para complementar a renda. Mas quando as dores se tornaram insuportáveis e ela começou a perder peso sem motivo, Paulo soube que não era algo simples. Maria, acho que você precisa ir ao médico, disse ele uma noite, enquanto ela se sentava na cama, massageando a lombar com expressão de dor. Não é nada, Paulo. Só estou um pouco cansada. Amanhã passa. Mas não passou. O diagnóstico que abalou a casa. Depois de insistir, Paulo conseguiu levá-la ao posto de saúde. Os exames iniciais não mostravam nada grave, mas o médico, preocupado com a persistência dos sintomas, encaminhou-a para um especialista. Foi então que vieram as palavras que nenhum casal quer ouvir. Senhora Maria, os exames indicam um tumor na coluna. Precisamos de mais testes para saber a gravidade, mas é algo que requer atenção imediata. Paulo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tumor, uma palavra que carrega o peso de 1000 incertezas. Ele se lembrou de quando sua mãe havia falecido de câncer, anos antes, e o desespero que tinha visto nos olhos do seu pai. Agora, era ele quem estava ali, segurando a mão da esposa, tentando manter a voz firme enquanto o médico explicava os próximos passos. Maria, ao contrário, permaneceu calma. Não por falta de medo, mas porque, nas últimas semanas, ela tinha se apegado ainda mais à palavra de Deus. Paulo, não é nada que o Senhor não possa resolver, ela disse no caminho de volta para casa, apertando sua mão. Lembra do que o irmão falava no culto domingo passado? Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Paulo assentiu, mas dentro dele uma batalha se travava. Por que agora? Eles haviam acabado de superar a crise financeira, João estava de volta à igreja, as coisas finalmente pareciam estar se ajeitando, e então isso. A noite de lágrimas e oração. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Paulo se ajoelhou ao lado da cama, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Senhor, eu não entendo. Por que Maria? Por que agora? Eu sei que o Senhor é bom, mas... As palavras falharam. Ele não conseguia nem formar uma oração coerente. Era apenas um gemido, um clamor de quem não sabe mais o que dizer, mas sabe em quem confiar. Maria se ajoelhou ao seu lado e colocou a mão em seu ombro. Paulo, não é? Por que nós? É, por que não nós? Todo mundo passa por algo. A diferença é que nós temos um Deus que ouve. Vamos jejuar e orar. Vamos buscar a Ele como nunca antes. E assim eles fizeram. A igreja que se uniu em silêncio. No domingo seguinte, Paulo e Maria foram ao culto como de costume, mas desta vez, carregando um fardo invisível. Não contaram a ninguém ainda, não por vergonha, mas porque queriam primeiro entregar aquilo a Deus antes de compartilhar com os irmãos. Mas Deus já estava trabalhando. Durante a oração final, o irmão que presidia a reunião parou de repente e disse: Irmãos, sinto no meu coração que há alguém aqui passando por uma prova muito difícil na saúde. Não sei quem é, mas Deus está dizendo: não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Paulo sentiu um arrepio. Deus estava falando com eles. Depois do culto, enquanto tomavam um café na sala dos cooperadores, o irmão mais velho da congregação, seu Antônio, um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, se aproximou. Paulo, tudo bem? Tudo bem, irmão. Ele hesitou. Não queria mentir, mas também não queria preocupar.
Seu Antônio o olhou nos olhos, daquela maneira que só os homens de Deus têm, como se enxergasse além das palavras. Filho, quando a prova vem não é para nos destruir, é para nos aproximar mais de Deus. Se precisar de algo, estamos aqui. Paulo apenas assentiu, emocionado. Não precisou dizer nada. Os irmãos já estavam orando. A cirurgia e o milagre que veio aos poucos. Os exames confirmaram, era um tumor benigno, mas que se não fosse removido, poderia causar danos permanentes à medula. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Na véspera do procedimento, a casa de Paulo e Maria se encheu de irmãos. Não houve alarde, não houve dramatização, apenas orações sinceras, mãos postas, e a certeza de que Deus estava no controle. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Sabemos que a vida e a morte estão nas tuas mãos. Te pedimos por misericórdia que guie as mãos dos médicos, que dê força a Maria, e que, acima de tudo, a tua vontade seja feita. No dia da cirurgia, Paulo esperou por horas no corredor do hospital, com as mãos suadas e o coração acelerado. Cada minuto parecia uma eternidade. Até que finalmente o médico saiu da sala. Tudo correu bem. Conseguimos remover o tumor completamente. Ela vai precisar de repouso, mas a recuperação deve ser boa. Paulo caiu em prantos. Não de alívio apenas, mas de gratidão. Porque ele sabia que aquilo não era sorte. Era Deus respondendo às orações de um povo que creu. A recuperação que se tornou testemunho. Os meses seguintes não foram fáceis. Maria precisou de fisioterapia, teve dias de dor, noites de insônia. Mas em nenhum momento ela reclamou. Em nenhum momento Paulo a ouviu dizer: "Por que isso aconteceu comigo?" Pelo contrário. Um dia, enquanto fazia uma visita a um irmão doente, Maria compartilhou: "Sabe, irmã, quando estou com dor, lembro que Jesus também sofreu. E se ele passou por tudo aquilo por mim, quem sou eu para reclamar de um pouco de dor?" A irmã que ouvia aquilo, que estava lutando contra uma depressão, começou a chorar. "Mas como você consegue ter essa fé?" "Não é minha fé. É a fé nele. Eu só me apego a Jesus." O jovem que voltou e a família que se restaurou. Enquanto Maria se recuperava, João não se afastou. Pelo contrário, ele se tornou um pilar naqueles dias. Ajudava com as crianças, levava comida, ficava com Paulo no hospital quando precisava. Um dia, depois de um culto, João se aproximou de Paulo com os olhos brilhando. "Paulo, eu preciso te contar uma coisa. Ontem eu fui visitar minha mãe." Paulo ficou surpreso. João não falava com a mãe havia anos, desde que ela havia se separado do pai e se envolvido com coisas erradas. "E como foi?" "Difícil. Mas eu fui. E sabe o que ela disse? Que sempre orou por mim, mesmo de longe. Que ela errou, mas que nunca deixou de amar a gente." "Paulo, eu perdoei ela." Paulo abraçou João, emocionado. A restauração estava completa. Não apenas na vida deles, mas na família inteira. A oferta que veio no momento certo. Um mês depois da cirurgia, enquanto ainda lidavam com as despesas médicas, Paulo recebeu uma ligação de um cliente antigo. "Paulo, lembra daquele serviço que eu te prometi ano passado? Pois é, o dinheiro finalmente foi liberado. São 5.000 reais. Pode passar aqui amanhã para buscar." Paulo quase deixou o telefone cair. 5.000 reais. Era exatamente o valor que faltava para quitar o resto das contas do hospital. Naquela noite, enquanto contava para Maria, ela sorriu. Deus sempre proveu. Sempre. O culto de ação de graças. No domingo seguinte, Paulo e Maria subiram ao púlpito para dar seu testemunho. Não foi um discurso longo, nem cheio de palavras bonitas. Foi simples. Verdadeiro. "Irmãos, nós passamos por um vale escuro, mas Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele usou os médicos, usou os irmãos, usou até as nossas fraquezas para nos ensinar a depender dele. Se hoje estamos aqui, não é por nossa força. É porque Deus é fiel." Quando terminaram, o irmão que presidia a reunião leu Salmo 18, 17 e 19. "Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Tirou-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim." E então, espontaneamente, a congregação inteira se levantou e começou a cantar: "A Deus damos glória por sua bondade, porque ele é fiel em toda a verdade." A lição que ficou para sempre. Anos depois, quando olhavam para trás, Paulo e Maria viam como cada prova tinha um propósito. A crise financeira os ensinou a confiar na providência de Deus. O afastamento de João os ensinou a perdoar e restaurar. A doença de Maria os ensinou a valorizar cada dia como um domingo. E o mais importante, eles aprenderam que Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos deixa nelas para nos transformar em bênção para outros.
Se você está lendo isso, talvez você esteja passando por algo que parece não ter saída. Uma doença, uma dívida, um relacionamento quebrado, uma dor que não passa. Saiba isto: Deus não desampara os seus. Não importa quão escuro esteja o caminho, Ele está lá. Não importa quão grande seja a batalha, Ele já venceu. Talvez a resposta não venha da forma que você espera. Talvez não seja instantânea. Mas Deus está trabalhando. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta. Continue firme. Não desista. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A noite em que tudo quase desabou. Era uma terça-feira, o dia em que as contas vinham. Paulo sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas, olhando para o extrato bancário que Maria havia deixado ali. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz seria cortada em 3 dias, e o salário do mês ainda não havia sido depositado. A empresa onde trabalhava como motorista de caminhão estava em crise, e os pagamentos vinham sempre com atraso. Naquela noite, enquanto Maria preparava um jantar simples de arroz e feijão, o que restava na despensa, Paulo sentiu um nó na garganta. Maria chamou-o com a voz embargada. Não sei mais o que fazer. As contas estão aí, e não temos nem metade do que precisamos. Ela secou as mãos no pano de prato e sentou-se ao lado dele, olhando para os papéis espalhados. Não chorou. Não gritou. Apenas fechou os olhos por um instante e sussurrou: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe que não temos mais para onde correr. Paulo baixou a cabeça. Ele havia crescido na igreja, mas naquela hora, pela primeira vez, sentiu o peso real do que significava confiar em Deus quando tudo falhava. Não era uma fé de palavras bonitas nos cultos, mas um clamor de quem estava com as costas contra a parede. E se a gente vender o carro? Sugeriu, embora soubesse que sem ele não teria como trabalhar. Maria balançou a cabeça. Não, o carro é a nossa fonte de renda. Se vendermos, como você vai buscar os fretes? Silêncio. Foi então que Paulo lembrou das palavras do cooperador mais velho da igreja, irmão Antônio, que certa vez lhe dissera: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E às vezes ele usa as mãos dos irmãos para nos socorrer. Amanhã eu vou falar com o irmão Antônio, decidiu Paulo com um fio de esperança. Talvez ele saiba de algum bico, alguma coisa. Maria segurou sua mão. A gente não vai desistir. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. O envelope que veio sem explicação. Na manhã seguinte, Paulo foi até a casa do irmão Antônio, um homem simples aposentado que sempre estava disposto a ajudar. Antes mesmo que ele pudesse explicar a situação, Antônio o olhou com seriedade e disse: Paulo, eu estava orando por você ontem à noite. O Senhor colocou no meu coração para te dar isto. E estendeu um envelope branco um pouco amassado. Paulo hesitou antes de abrir. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel e da conta de luz em notas de real, sem nenhum bilhete, sem nenhuma explicação além de um versículo escrito à caneta. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Irmão Antônio, de onde veio isto? Paulo perguntou, com os olhos úmidos. O velho cooperador apenas sorriu. Deus provê, meu filho. Às vezes, ele usa um irmão. Às vezes, usa um estranho. Mas ele sempre provê. Paulo voltou para casa correndo, o envelope apertado contra o peito. Quando Maria viu o dinheiro, caiu de joelhos no chão da sala e começou a chorar. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de gratidão por uma fé que, mesmo pequena, havia sido suficiente. Deus não nos esqueceu. Ela repetia, entre soluços. Ele não nos esqueceu. A provação que veio quando menos esperavam. Mas a batalha não havia terminado. 2 semanas depois, Maria começou a sentir dores fortes no abdômen. A princípios achou que era apenas uma indigestão, mas quando as dores persistiram por dias, Paulo a levou ao posto de saúde. O médico, após alguns exames, os encaminhou para um hospital maior. Parece ser um cisto no ovário, disse o médico com cautela. Precisamos fazer mais exames. O coração de Paulo gelou. Cisto? Repetiu, como se a palavra soasse estranha. Sim, e dependendo do tamanho, pode ser necessário cirurgia. Maria segurou a mão do marido com força. Eles não tinham plano de saúde. Não tinham dinheiro guardado. E agora, além das contas, havia uma doença para enfrentar. Naquela noite, enquanto Maria dormia, Paulo sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. Sentia-se esmagado. Não era justo. Eles haviam sido fiéis. Tinha ofertado mesmo quando não tinham.
Tinha ido aos cultos mesmo quando o cansaço pesava. Por que, Senhor? Foi então que se lembrou das palavras do apóstolo Paulo na Bíblia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Ele não entendia. Não via saída. Mas escolheu crer. O jejum que mudou tudo. No domingo seguinte, o irmão Antônio subiu no púlpito e anunciou: Irmãos, temos uma irmã em nossa congregação que está passando por uma prova de saúde. Vamos fazer um jejum de 3 dias buscando a misericórdia de Deus. Paulo e Maria jejuaram. Não foi fácil. As dores de Maria pioraram e Paulo, fraco pela falta de comida, ainda assim ia trabalhar, confiante de que Deus ouviria. No terceiro dia, enquanto oravam juntos em casa, Maria sentiu algo diferente. Uma paz inexplicável encheu seu coração. Paulo, ela disse, com os olhos brilhando: Eu sei que vou ficar bem. Não sei como, não sei quando, mas eu sei. E então, como se fosse um sinal, o telefone tocou. Era o hospital. Os exames haviam chegado, e o médico queria vê-los urgente. A notícia que veio como um milagre. O cisto sumiu. As palavras do médico ecoaram na cabeça de Paulo como um sino. Como assim, sumiu? Maria perguntou, incrédula. Nos exames de hoje não há mais nenhum sinal dele. É como se nunca tivesse existido. O médico, um homem cético, apenas balançou a cabeça. Essas coisas acontecem às vezes. O corpo pode absorver cistos pequenos, mas ele olhou para eles, como se quisesse dizer mais, mas não soubesse como. De qualquer forma, vocês podem ir para casa. Está tudo bem. No caminho de volta, Maria chorou. Não de dor, mas de alívio tão profundo que doía. Deus ouviu Paulo. Ele realmente ouviu. Paulo parou o carro no acostamento e abraçou a esposa com força. Ele nunca nos abandonou. Mesmo quando a gente achou que estava sozinho, ele estava lá. O jovem que voltou para casa. Mas a história não terminaria ali. Um mês depois, enquanto Paulo ajudava na limpeza do templo, um jovem entrou pela porta dos fundos. Era João, o filho do irmão Silva, que havia se afastado da igreja anos antes. Estava magro, com olheiras e cheirava a cerveja. Tio Paulo, ele chamou-o com a voz rouca. Eu tô numa fuça. Não tenho onde ficar. Minha mãe não quer me ver, meu pai tá doente. Eu não sei mais o que fazer. Paulo olhou para aquele rapaz, o mesmo que anos antes brincava no pátio da igreja, o mesmo que cantava nos cultos infantis, e sentiu o coração apertar. Entra, João. Vamos conversar. E ali, naqueles bancos de madeira onde tantos já haviam chorado e orado, Paulo compartilhou sua própria história. Falou das dívidas, do medo, da doença de Maria, e de como Deus havia o sustentado. Eu também já pensei em desistir, confessou. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. João baixou a cabeça. Eu fiz tanta coisa errada, tio. Todos nós fazemos. Mas Jesus não veio pelos justos, veio pelos pecadores. Ele tá esperando você voltar. Naquela noite, João chorou. Chorou pelos anos perdidos, pelas escolhas erradas, pela vergonha de enfrentar a família. Mas também chorou de esperança, porque pela primeira vez em muito tempo, sentiu que ainda havia um caminho. O batismo que renovou tudo. 3 semanas depois, João estava de pé na piscina batismal, vestido de branco, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, disse o cooperador, enquanto mergulhava nas águas. E você receberá o dom do Espírito Santo. Quando João saiu da água, a congregação inteira se levantou cantando. Aleluia, glória a Deus, pela salvação que ele nos deu. Paulo, de pé ao lado de Maria, sentiu algo quebrar dentro dele. Não era só a alegria de ver João restaurado. Era a certeza de que Deus havia usado até as piores provações para trazer aquela alma de volta. Valeu a pena, não valeu? Maria sussurrou, enxugando as lágrimas. Paulo assentiu sem conseguir falar. Sim, tudo havia valido a pena. A lição que nunca esqueceram. Anos depois, quando contavam essa história para os jovens da igreja, Paulo sempre fazia questão de dizer: Deus não nos prometeu uma vida sem lutas. Ele nos prometeu que nas lutas ele estaria conosco. E às vezes a maior bênção não é a gente ser tirado do problema, mas a gente aprender a confiar nele no meio do problema. Maria complementava. E quando a gente pensa que tá tudo perdido, é justamente aí que Deus está preparando alguma coisa maior. João, agora um cooperador na igreja, olhava para aqueles jovens com os mesmos olhos que um dia haviam estado vazios e dizia: se Deus pode me usar depois de tudo que eu fiz, ele pode usar qualquer um. Basta voltar. Se você está lendo isto hoje, talvez você esteja onde Paulo e Maria já estiveram. Talvez as contas estejam se acumulando. Talvez a doença tenha batido à sua porta.
Talvez alguém que você ama tenha se afastado, e você não saiba mais como alcançá-lo. Mas Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor dos que confiam nele. Ele ainda usa irmãos para socorrer. Ele ainda restaura o que está quebrado. Não importa quão escuro esteja o caminho. Não importa quão pesado seja o fardo. Continue firme. Não solte a mão dele. Porque a obra que Deus começou em você, ele vai terminar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.